Qual é o segredo das marcas que vendem mais e com mais facilidade? Essa é uma pergunta que muita gente faz e tem, e eu resolvi trazer hoje aqui para o Café com Clareza, nosso episódio, para a gente bater um papo sobre isso e você sair com uma direção, mais clareza do que você precisa fazer. A verdade é que tem um ponto essencial, crucial, que muita gente acaba falhando no momento de se comunicar com o seu público, no momento que for fazer uma oferta, que for vender, falar do seu serviço, do seu produto, que é justamente focar no produto, no serviço, na coisa, no o quê. E aí elas esquecem de que isso é a parte mais racional, é a última etapa em que a pessoa vai prestar atenção, é a última etapa que vai influenciar a pessoa a tomar a decisão. E muitas vezes, principalmente se você vende para mulheres, não é o fator principal. Homem tende a ser mais racional no momento de comprar, mas a mulher, ela é muito mais emocional. E o que diferencia mesmo essas marcas que vendem com mais facilidade, criam esse senso de comunidade, que geram essa conexão, essa confiança, que a pessoa compra antes a pessoa do que a finalidade do que ela está vendendo, são as histórias. As histórias são tão poderosas que elas são usadas há muito tempo. Se você era uma noveleira dos anos 2000, você vai entender por quê. As novelas eram histórias contadas diariamente ali, tem um horário programado, uma programação e tudo mais na TV, e que você gostava de acompanhar aquele enredo com os personagens, as coisas que aconteciam, e aquilo mudava o seu estado emocional, te fazia sentir raiva, te fazia sentir felicidade, desejo, inveja, calmaria. Por quê? A gente consegue, através das narrativas que a gente cria, das palavras que a gente usa, a nossa energia, daquilo que a gente mostra para as pessoas, tirar elas de um lugar e levá-las para outro. É como se a pessoa estivesse olhando para um lugar que está um pouco nebuloso, que tem uma visão limitada, e eu falo, olha para cá, olha para este lado aqui, que tá mais bonito, que tá mais encantador, que tem mais opções, que tem mais possibilidades. E aí você apresenta um novo mundo para a pessoa. É como se eu colocasse um óculos, mudasse a lente da pessoa através das minhas narrativas. E por que elas são poderosas? Porque elas tocam primeiro na emoção e depois na razão. Para pensar, uma mulher tá passeando pelo shopping com uma amiga, mulheres aqui a gente vai se identificar. E aí, de repente, ela entra numa loja, vamos dizer que entramos numa Zara da vida. E aí estamos olhando, entramos apenas para olhar. Eu, Mayara, gosto muito de blazer, gosto muito de umas camisas diferentes. Vamos supor que tenha lá um blazer diferente, com um brilho que talvez eu ache incrível, eu acho maravilhoso, e eu já me imagino usando ele no palco do meu próximo evento, da minha próxima palestra para mulheres. Naquele momento, eu me apaixono por aquele blazer, eu me imagino naquele lugar, eu já me sinto confiante, já me sinto maravilhosa, e eu vou pro provador para colocar aquele blazer e ver como eu fico. E quando eu visto ele, não tem palavras que descrevam, é ele. E aí eu passo no caixa e levo para casa. Quando eu chego em casa, o meu marido me pergunta, amor, mas por que mais um blazer? Por que este blazer? E aí começam a vir as justificativas. Eu não tinha nenhum dessa cor, é um modelo único, eu não vou achar de novo, não é tão fácil, o preço estava bom, essa cor eu não tenho. Primeiro foi a conexão emocional, me levou para um lugar de que eu desejo, de que eu quero, de que eu me sinta bem, de que eu me realize, para depois eu vir com as justificativas racionais, de preço, de não tinha, da cor, do modelo, da escassez. E é isso que acontece com o seu cliente. Diferente da loja que a pessoa entra lá para provar e vestir a roupa, eu aqui falo principalmente com as mulheres que vendem serviços, que são autônomas, profissionais liberais, que elas vendem ou os serviços delas, né, no presencial, no online, ou elas têm um produto digital. Então, através da nossa comunicação é que a gente cria esse desejo, esse imaginário de levar a pessoa para esse lugar. Eu falo que é a visão de futuro. Por quê? O meu sonho, meu grande sonho de destino para conhecer era Nova York. Eu conheci ano passado, a gente foi fazer a nossa lua de mel, eu e o meu marido, e agora a gente vai voltar para comemorar os nossos 4 anos juntos. E aí, eu sempre falava, eu quero ir para lá por conta disso, daquilo. Só que não era simplesmente ir para o destino, era porque tinha
todo o envolvimento emocional. Eu assistia, quando eu era adolescente, os filmes que se passavam em Nova York, que se passavam em Manhattan, que se passavam no Central Park. Eu via aquelas meninas descoladas, eu via aquela cidade estonteante, linda, maravilhosa, aquele universo cheio de possibilidades, modernidade, as pessoas se movimentando. E eu tenho um tio meu que morou lá por 10 anos, então esse desejo se aflorou ainda mais. E naquela época eu não consegui ir. Então eu tinha um sonho muito latente de estar lá. Não importa se eu ia com a companhia aérea X, Y, Z, se iam ser 8, 12, 15, 20 horas de voo, se eu ia viajar na terça, na quinta, no sábado, não interessa. Essa parte racional não era do meu interesse, mas foi toda a narrativa construída ao longo de um tempo para que esse desejo se instalasse no meu coração e eu quisesse realizar. Então, quando o cliente, ele realmente quer, ele deseja, independente se vai ser agora, daqui 2, 6 meses ou 1 ano, ele vai tomar essa decisão. Às vezes, pode ser que ele não está no momento por conta de questão financeira ou de prioridade na vida dele. Mas se isso realmente é algo que lá dentro mexe com ele, isso vai acontecer. E se você tá percebendo, eu tô contando histórias aqui pra você. E as histórias, elas são muito magnéticas, porque elas geram essa identificação, elas geram inspiração, aspiração. Eu me conecto com você. E quando a gente fala da pessoa tomar uma decisão de compra, o quesito confiança, ele é muito importante. E as narrativas que a gente constrói, elas têm esse poder. Do que adiantaria eu vir aqui falar pra você que você precisa se posicionar, se comunicar com mais coragem, confiança e clareza, se eu não fizesse isso primeiro? Se eu não fosse a minha cliente transformada? Se eu não tivesse feito com a minha vida isso também? Então fica muito mais fácil quando eu venho trazer a minha narrativa, eu me colocar dentro da história, eu colocar as minhas alunas e clientes, do que eu simplesmente falar, você precisa se comunicar melhor, compre aqui uma consultoria ou um curso meu. Quando eu conto uma jornada que eu sempre sonhei em trabalhar com comunicação, eu fiz teatro, eu fiz oratória, eu fiz jornalismo, eu fiz curso de locução para rádio, TV, trabalhei em agência, trabalhei em rádio, trabalhei em TV, na afiliada da Globo, aí criei a minha empresa. Tudo isso eu vou contando uma jornada. Isso faz com que no momento que eu chegue para te vender algo, fique muito mais fácil de você acreditar em mim, de você ver a autoridade naquilo que eu falo e de você falar, caramba, eu quero isso para mim também. Eu quero essa transformação da pessoa que se comunicava de uma forma insegura para uma pessoa que hoje tem coragem e confiança para se expor e se comunicar do seu jeito. E esse é o poder das histórias, esse é o poder das narrativas. As pessoas vão comprar quem toca em primeiro lugar o coração e depois a razão. Então vem o quê? Eu me comunico, tem a conexão, tem a confiança e aí tem a conversão, que é a venda. Esse é o processo. Só que se eu simplesmente chegar e te falar, compre este copo, que ele tem uma borda dourada porque ele é bonito, é um impacto. Agora, se eu te falar que quando eu fui pensar na identidade do meu podcast, quando eu quis trazer a comunicação toda alinhada para as mulheres, por quê? Eu gosto de algo mais sofisticado, elegante, algo mais clean também, mas que também transmita essa clareza, essa conexão, essa modernidade. E eu gosto muito do dourado, ele faz parte da minha identidade visual. E eu gosto de colocar ele em detalhes. Então eu tenho na minha aliança, eu tenho nos meus acessórios, no meu colar, eu tenho na identidade do café com clareza, que é com dourado também. E aí eu entrei numa loja e falei, nossa, por que não eu comprar um copo que tem algum detalhe em dourado? E aí, no momento que eu vi esse copo, eu falei, ele vai combinar também com a xícara dourada. Então, tudo tem um contexto, tem uma história por trás, não é algo aleatório e feito de qualquer jeito. E essa que é a grande diferença das marcas que vendem mais e com mais facilidade. Elas dão um contexto, elas falam um porquê. Ela não vai simplesmente só colocar o produto na sua frente. Se você parar para pensar, a Nike ela tem diversos modelos de tênis. Só que o que ela faz quando ela cria as propagandas dela? Ela faz com que a pessoa tenha um senso de pertencimento daquela comunidade, de focar em saúde, do movimento. O que você, através das suas histórias, está comunicando? Eu, Mayara, quero que você enxergue que você pode ter coragem. Você pode se comunicar com confiança, com clareza, transmitir o seu valor, ser valorizada. Você pode ser bem posicionada, porque isso muda a sua vida. Então, através de tudo que eu conto, que eu compartilho, os conteúdos que eu crio, eu vou te levando para esse lugar.
O que você tem feito com a sua comunicação focada para o seu público e para o cliente que você quer atrair. E quando a gente fala de contar histórias, tem duas coisas importantes. Primeiro, não precisa ser uma história triste, não precisa ser uma história, meu Deus, que alguém morreu, que uma tragédia aconteceu. Não é sobre isso. É sobre aquilo que de fato faz sentido com o que o seu cliente busca e com a transformação que você gera. Ai, Mayra, eu vi um perfil que a pessoa vive contando histórias da vida dela, mas eu não me sinto confortável, não me sinto à vontade de expor desse jeito, de falar assim. Você não precisa. Você pode ter a sua comunicação, a sua identidade do seu jeito, contar as suas histórias e ainda assim ter a confiança das pessoas. E o segundo ponto é que você pode transformar as suas experiências, as suas vivências, a sua rotina, o seu lifestyle em histórias, nessas narrativas que você vai contar. Lembrando, você não precisa abrir a sua intimidade, você não precisa expor aquilo que você não se sente confortável. Você abre aquilo que está sarado aqui dentro, cicatrizado, que você tem conforto em falar sobre e que você acredita que pode inspirar e esteja conectado. Então, por exemplo, se você é nutricionista, se você é uma nutróloga, se você é uma médica focada em emagrecimento e você passou por um processo de transformação, de emagrecimento muito grande, que tem um antes e depois muito impactante, você é a sua cliente mais transformada. Você quer maior prova social do que você mesma. E aí você pode usar isso como uma narrativa. Mas você vai expor todos os detalhes, tudo como foi esse processo? Não. Você vai expor o que você se sente confortável e aquilo que você ensina para o seu paciente ou para o seu aluno e que você fez com você. Tem que ter coerência entre aquilo que eu vendo e aquilo que eu sou e o que eu falo. O grande problema, gente, é quando a gente quer se colocar em caixinhas. O grande problema é quando a gente vê algumas pessoas fazendo e a gente acha que é só ir lá copiar e colar e fazer da mesma forma. Não. Existem formatos e objetivos específicos de conteúdo que eu posso me comunicar, mas eu tenho que trazer a partir da minha visão, das minhas vivências e do que é confortável para mim. O que é sustentável na minha narrativa? Será que eu defender essa ideia é sustentável a médio e longo prazo? Eu vou me sentir confortável de falar? Se sim, vai fundo. Se não, repense e se coloque naquele lugar que você quer estar. E aí, quando a gente fala de se diferenciar no meio de uma multidão de pessoas que já falam sobre aquilo que eu faço, a minha história se diferencia. Um post apareceu para você estático sobre um conteúdo técnico, ele tem um impacto. Um vídeo ou até mesmo um post estático, mas com uma narrativa de história, de transformação, seja sua, de uma cliente, paciente, aluna, que seja, ela tem outro impacto. Porque eu mostro uma jornada. Eu não mostro só uma teoria, uma ideia. Porque na teoria tudo é lindo, mas e na prática? É isso que as pessoas querem. E contra resultados não há argumentos. Se você quer elevar a sua autoridade, se você quer gerar conexão mais facilmente com as pessoas e elas te colocarem numa caixinha diferente na mente delas, as histórias conseguem te levar para esse lugar. A narrativa certa, ela consegue transformar o silêncio em autoridade. Então eu vou te deixar um desafio que é o seguinte: os próximos conteúdos que você for fazer, pense em como que você pode trazer aquilo contando história, criando narrativas, porque as histórias te ajudam a vender muito mais do que os argumentos. Elas são poderosas e quanto antes você olhar para isso, maior vai ser o valor percebido e com mais facilidade você vai conseguir convencer, não é nem convencer, é levar a pessoa para o objetivo que você quer. Por isso que os stories, a gente fala, né? São as histórias. Lá a gente consegue criar narrativas, envolver as pessoas e até mostrar a janela da vida acontecendo, que são os bastidores, a rotina, o que eu acredito, como que eu faço o que eu faço. Usa essa ferramenta a teu favor. Usa no feed também de forma intencional para as pessoas enxergarem além do teu conhecimento, além dos teus distintivos, além dos teus diplomas, para elas enxergarem a pessoa que você é. Porque por trás de tudo isso, você é uma mulher em primeiro lugar. E você tem características. E é isso que também tem que transpor na tua comunicação. Não só aquela comunicação fria, engessada, dura, igual a todo mundo, com aquele perfil igual a todo mundo. Teu perfil, a tua comunicação precisa ter vida. E para isso, eu tenho que trazer um pouco da minha vida. Não é a minha vida toda, mas são frames, são recortes da minha vida que eu quero compartilhar, que eu me sinto confortável e que
que pode inspirar quem tá do outro lado a me acompanhar. Porque no final das contas, a gente quer o quê? Atrair pessoas semelhantes a gente, pessoas que tenham valores parecidos, visões de mundo parecidas, que se conectam, que quando ela vai sentar lá no presencial, no teu consultório, no teu escritório, ou quando ela vai entrar numa reunião de Zoom com você, tenha alinhamento, porque é muito difícil ter uma relação sustentável, mesmo profissional, quando existem valores muito distorcidos e diferentes. Então, começa a aplicar isso na tua comunicação e você vai entender que as histórias têm o poder. E esse poder, ele tá nas tuas mãos. Você decide usar ou não usar. Eu jogo essa bola agora pra você. Combinado, mulher? Te vejo no próximo episódio. Já compartilha com outra amiga, outra mulher empreendedora. Toda semana a gente tá aqui pra tomar um café juntas, bater esse papo profundo que te traga mais clareza e direção pra você poder agir. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve, ativa as notificações e eu te vejo no nosso próximo episódio.